Eu sou pastor de uma pequena igreja em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no bairro do Tucuruvi, Parada Inglesa, Tucuruvi, fica ali naquele miolinho, na zona norte de São Paulo. Eu sou pastor lá há 25 anos, a minha igreja tem cerca de 180 membros, e eu tenho desenvolvido ministério pastoral lá, apesar das nossas limitações e falhas e faltas. O Senhor tem sido misericordioso, tem cuidado de mim, da minha igreja, e temos prosseguido no santo ministério, em meio a essa geração pervertida e corrupta, buscando pela graça de Deus resplandecer como luzeiros no mundo. Eu sou casado, minha esposa Simone, ela não pôde vir. Nós temos 3 filhas, a Isabela, que já é casada com um pastor da nossa igreja também. Nós somos em 5 pastores na nossa pequena igreja, e ela é casada com um dos pastores lá, o pastor Nicolas Ramos. Eu tenho uma outra filha, a filha do meio é Helena, que está noiva, vai se casar o ano que vem. E eu tenho uma filha também, a mais novinha, tem 18 anos, a Sofia, que ainda está longe ainda do casamento ainda, está estudando ainda para o vestibular, os vestibulares aí. Mas eu trago um abraço aos irmãos, trago um abraço da minha igreja, da minha família também. É uma alegria estar aqui. Eu vim à Vitória da Conquista uma vez só na minha vida. Isso foi em 1984. Eu vim com um grupo musical chamado Grupo Logos. E eu tocava no louvor desse Grupo Logos. Os irmãos devem ter ouvido falar já, os irmãos mais antigos, talvez mesmo os mais jovens. E nós nos apresentamos aqui na cidade. Mas eu não me lembro em que igreja foi, faz muito tempo. Como eu disse, em 1984. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda, faz bastante tempo. Então eu conheci a cidade naquela época. Estou voltando só agora, depois de tanto tempo. Estou voltando agora, encontrei uma cidade totalmente diferente. Mas é bom saber que, apesar das diferenças todas, o Senhor preservou o seu povo. E o seu povo tem estado aí firme, crescendo e amadurecendo, crescendo juntos na fé evangélica. Muito bem, irmãos, nós vamos falar então sobre o dispensacionalismo. Eu tenho aqui alguns slides, os irmãos veem aí. Eu vou usar essa caneta aqui para passar, que eu tenho que me adaptar ao espaço aqui, e eu estou meio perdido ainda aqui nesse espaço. Eu acho que esse microfone está um pouco alto demais para mim, porque eu sou baixinho, e eu não sei como arrumar ele aqui. Mas alguém me ajude aí. O pastor está vindo aqui para me ajudar. Vou baixar um pouquinho para mim. Isso é. Obrigado, pastor. Acho que assim está bom. Eu quero então expor alguns slides hoje para vocês. E eu quero ser muito cauteloso nas coisas que eu vou expor e na forma como eu vou expor, porque eu me lembro de ter participado de uma conferência sobre dispensacionalismo alguns anos atrás, e convidaram um preletor internacional para vir falar e tudo mais, e ele falou ali durante uma semana. Mas no final da semana, a minha filha mais nova, depois de ouvir atenciosamente as palestras todas, ela disse para mim o seguinte: pai, eu ouvi todas as palestras, vi lá com atenção tudo que foi dito, mas eu não sei o que é dispensacionalismo, eu não sei o que é isso ainda. Eu não aprendi isso durante a semana toda falando sobre esse assunto, e eu não sei o que é isso. E eu vasculhei depois a minha memória, tentando lembrar o que foi dito, e realmente, as pessoas que não tinham nenhum conhecimento técnico acerca dessas discussões, dessas palavras diferentes, essa terminologia teológica toda, realmente saíram daquela conferência sem saber nada sobre aquele assunto, porque não foram expostas noções gerais, noções básicas.
Então, eu quero começar na palestra de hoje, eu quero apresentar algumas noções elementares, algumas noções básicas acerca do dispensacionalismo. Não sei como é que muda aqui, acho que para onde eu aponto isso? Tem algum lugar para apontar isso ou não? Só aperta aqui. Eu vou tentar mudar aqui então. Eu vou rapidinho passar aqui. Eu quero chegar primeiro, vou mudar a ordem aqui. Eu quero chegar primeiro nesse slide aqui. Observem os irmãos esse slide, porque nesse slide nós temos aqui uma definição. E com isso, então, eu já evito o problema que a minha filha enfrentou na primeira conferência de que ela participou sobre dispensacionalismo. Eu vou apontar para os irmãos aqui essa definição e nós vamos, ao longo da semana, apresentar alguns aspectos dela. Melhor ainda. Muito bom, obrigado. Então, eu vou apresentar a definição e depois trabalharemos aí os pontos principais relacionados a isso, para que os irmãos saiam daqui sabendo o que é isso, o que é o dispensacionalismo, sabendo quais são os elementos relacionados ao dispensacionalismo e sabendo também o que é principal, a meu ver, é um dos fatores fundamentais, é a relevância disso. Os irmãos têm que saber por que o dispensacionalismo é importante em termos práticos. Nós não podemos nos ater apenas a conceitos, a ideias teóricas, coisas meramente cerebrais e mentais, e não abordarmos aquilo que é relevante em termos vivenciais. Que impacto isso causa sobre as nossas vidas? Que impacto esse modelo hermenêutico e teológico causa impacto sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja local, o modo como a igreja funciona? Os irmãos vão ficar impressionados com essas coisas, como esses conceitos que parecem tão etéreos, como esses conceitos que parecem tão teóricos e tão distantes da nossa realidade no dia a dia, como eles afetam o nosso comportamento, o nosso culto, o modo como nós agimos em várias áreas da vida cristã. E eu quero apontar isso para vocês. Nós não estamos aqui, quando o pastor Gabriel propôs esse tema, quando eu me propus, quando eu aceitei falar sobre esse tema, nós não estamos aqui, nós não desejamos com isso apenas passar informações para os irmãos acerca do universo intelectual da teologia. Não, isso tem o seu papel, isso tem a sua relevância, mas nós somos crentes. E nós que estamos atuando aqui como responsáveis por essa conferência, participando dessa conferência, nós somos pastores. E como crentes, todos nós, e como pastores, os organizadores e participantes desse evento, nós nos preocupamos com o modo como nós vivemos. Nós queremos ajustar a nossa vida àquilo que Deus quer. O que Deus quer está em sua palavra, então nós temos que saber interpretá-la corretamente, porque isso vai afetar o nosso modo de agir dentro e fora da igreja. Então isso é extremamente importante. Eu quero apontar, quero dar nesses dias, a essas palestras que eu vou apresentar a vocês, eu quero dar uma dimensão vivencial também, para que vocês vejam a relevância disso para a prática da vida cristã. Então, antes de mais nada, vamos ver aí essa definição. Veja aí o que diz aí essa definição simples. Eu elaborei isso há algum tempo, hoje eu mexi um pouquinho nela, mas eu quero que os irmãos entendam desde já o que é o dispensacionalismo. Então diz assim a definição: o dispensacionalismo, palavra chata de falar, né? O dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus, note bem isso é relevante para o modo como nós vivemos. Vejam, propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história
por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem. Prestem atenção nisso, veja essa primeira frase, veja se você entende essa frase. Note aí, veja, o dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem. O que significa isso? Que ao longo das eras, no decorrer dos séculos, Deus administrou de forma diferente o seu modo de tratar as pessoas. Houve uma época em que Deus exigiu sacrifícios de animais. Ele exige isso hoje? Não. E nós não trazemos nenhum animalzinho para ser morto na igreja? Porque houve uma mudança no modo como Deus administra o seu trato com o homem. As exigências dele ao longo dos séculos mudaram. E nós vemos isso quando nós estudamos a palavra de Deus, a história bíblica, percebemos isso. Nos dias de Noé, Deus concedeu, Deus aumentou, depois do dilúvio, Deus aumentou o cardápio para as pessoas poderem comer o que quisessem. Olha, vocês vão, eu lhes dou tudo como alimento, só não pode comer sangue, Deus disse. Esses fatores todos existiram naquele tempo. Antes disso, parece que esse cardápio era mais reduzido. Depois, na dispensação da lei, o cardápio foi reduzido de novo. Alguns tipos de animais não podiam servir como alimento. Na época do Evangelho, o cardápio é aberto novamente. Você pode comer qualquer coisa. Se nós não entendermos a Bíblia a partir de dispensações, o que vai acontecer? Você não vai comer carne de porco. Você não vai comer chouriço, porque chouriço é sangue, né? É feito de sangue, né? Você não vai comer carne mal passada, porque tem sangue. Você vai pensar, eu não posso comer essas coisas, por quê? Você não estará entendendo que o trato de Deus com a humanidade, ao longo dos séculos, mudou, e muda, e tem mudado. E essas diversas administrações são percebidas dentro da Bíblia. Então, o que é o dispensacionalismo? É isso. É a visão de que ao longo da história da humanidade, Deus administrou o seu trato com o ser humano de formas diferentes. Houve um tempo em que ele não exigia a monogamia. Por exemplo, Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 servas concubinas ali. Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas. Ok. E hoje? Deus tolera isso? Não. Nós aprendemos hoje que essa administração relacionada, administração do trato de Deus no que diz respeito ao matrimônio, nós percebemos que surgiram exigências que naqueles dias não existiam. Então, essas mudanças todas são explicadas como? Através dessa visão, a visão dispensacionalista de interpretação das Escrituras. Veja aí na sequência a definição. Suas marcas principais, as marcas principais do dispensacionalismo. Note, claro, além da concepção de que existem administrações diferentes, existem essas outras marcas que eu vou enunciar agora. As marcas principais do dispensacionalismo são a distinção entre Israel e igreja. Igreja é uma coisa, Israel é outra. Pastor, que diferença isso faz? Vocês não têm ideia.
da diferença que isso faz. Isso muda tudo no nosso culto e no nosso comportamento. Há uma diferença entre Israel e igreja. A igreja não é Israel. Israel não é a igreja. São coisas diferentes. Há coisas que foram ditas a Israel, no seu trato de Deus com Israel, numa época específica. Essas coisas não são exigidas da igreja. A igreja surgiu numa outra época, e outras coisas são exigidas dela. Nessa administração do trato de Deus com o homem, houve um tempo em que ele lidou com Israel e fez exigências específicas a Israel. Essa dispensação mudou, essa época mudou, e ele fala com a igreja e faz exigências específicas para a igreja. E nós temos que entender isso para não misturarmos as coisas. Do contrário, vamos querer viver como judeus, ou acolher aspectos da teologia que são aplicáveis unicamente a Israel. Outro fator importante: a adoção do método histórico-gramatical na interpretação das profecias sobre o reino. A Bíblia fala de um reino futuro, é uma outra dispensação que vai tomar lugar na história. É uma dispensação futura. Nessa dispensação futura, a dispensação do reino, o rei estará aqui, dominando as nações, com cetro de ferro as regerá, e dominará todo o mundo de mar a mar, e toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós aprendemos essas profecias na Bíblia, e nós vemos ali o lobo junto com o cordeiro, o leão comendo palha como boi, e olhamos para essas coisas, e Jerusalém restaurada, e o rei ali reinando sobre todas as nações, e todas as nações servindo o rei. Nós olhamos para isso e entendemos o quê? Entendemos que isso é uma outra dispensação, uma dispensação futura, em que Deus, mais uma vez, vai ter um modo específico de tratar a humanidade. Visões contrárias dizem não, nunca haverá uma dispensação como essa, nunca. Os textos bíblicos que falam sobre o reino, eles se cumprem agora de forma simbólica na igreja. E aí então, as profecias acerca do reino são interpretadas de modo alegórico ou de modo simbólico. O dispensacionalismo fala: não podemos fazer isso. As palavras têm um sentido específico. É claro que há figuras de linguagem, é lógico, e respeitamos as figuras de linguagem, mas as profecias sobre o reino não têm somente figuras de linguagem, elas afirmam coisas que podemos entender literalmente se nós cremos no poder de Deus. Nós podemos aceitar essas profecias da forma como elas são, se nós simplesmente cremos que Deus tem poder para fazer isso. Qual é o problema de crermos que o Senhor Jesus reinará um dia de mar a mar e regerá as nações com cetro de ferro? Por que não cremos nisso? Porque temos que espiritualizar isso e dizer que isso está acontecendo agora de modo espiritual e simbólico. Por quê? Só para rejeitar a dispensação vindoura? Só para não sermos dispensacionalistas? Não podemos fazer isso. Não podemos sacrificar o método normal de interpretação dos textos para ajustar esses textos àquilo que nós queremos. Não podemos fazer isso. Eu não posso pegar um texto bíblico, olhar para ele e dizer: bem, esse texto vai contra o que eu penso, vou mudar o seu significado. Eu não posso fazer isso. Eu estarei transformando a mensagem clara de Deus numa mensagem que nasceu no meu coração. Eu inventei e tentei dar àquele texto o significado que eu quis. Eu inventei algo e joguei lá dentro. Nós não podemos fazer isso. Os dispensacionalistas então dizem: olha, nós adotamos um método de interpretação das Escrituras que é o método histórico-gramatical, ou seja, é a interpretação normal.
Se o texto diz que ele vai reinar de mar a mar, numa Jerusalém restaurada, nós cremos que isso vai acontecer. Se ele diz que haverá paz na criação, e que os animais não serão mais agressivos nessa dispensação do reino, nós cremos que os animais não serão mais agressivos nessa dispensação do reino. O lobo andará com a ovelha. Eu já vi interpretações dizendo, não, o lobo é o homem mau, a ovelha é o homem bom, os dois estão juntos na igreja. Que bobagem é essa? Que invenção é essa? Que licença eu tenho para atribuir esses significados na minha cabeça a um versículo como aquele tão maravilhoso? Eu não posso fazer isso. Quando o texto diz lobo, é lobo. Quando o texto diz ovelha, é ovelha, aquele bichinho que berra. E o lobo, aquele animal que rosna, que mostra os dentes. Quando é uma figura de linguagem, nós entendemos. Nós percebemos quando é figura de linguagem. Olha, cuidado com os falsos mestres, porque eles são lobos vorazes. Aí eu sei que é uma figura de linguagem. Eu sei que é uma comparação. Eu sei que o falso mestre não tem orelhas grandes e dentes pontudos. Eu sei disso. Eu entendo. Deus colocou mecanismos hermenêuticos na minha mente que me capacitam a entender o que está sendo dito, mesmo quando são usadas figuras de linguagem. Mas quando o texto diz, olha, naquele dia, quando o rei reinar aqui, os animais viverão em harmonia, eu não tenho razão nenhuma para transformar isso numa teoria com base na alegorização do texto. Então, uma marca importante do dispensacionalismo, muito importante, ele olha para as profecias do reino e diz, essas profecias vão se cumprir do jeito que elas estão aqui. E isso vai acontecer quando? Numa nova dispensação, que será inaugurada quando Jesus voltar. Então, essa é uma marca importante do dispensacionalismo. Os dispensacionalistas, geralmente eles são milenaristas. Eles creem que Jesus reinará 1000 anos, com base na profecia de Apocalipse capítulo 20, que eles interpretam como algo que vai acontecer na história. Muito bem. Outra marca que vem aí é consequência da interpretação da profecia de modo normal. É a crença num milênio literal. Nós cremos que quando Jesus voltar, por interpretarmos a Bíblia dessa forma, nós cremos que ele vai inaugurar um reino aqui. Esse reino, de acordo com o Apocalipse, vai durar por 1000 anos, vai ter uma duração de 1000 anos, e depois disso haverá o juízo final, o grande trono branco, e depois disso o novo céu e a nova terra, e aí é a eternidade. É o que Santo Agostinho chamava de o fim sem fim. É a eternidade. Então nós cremos nisso, cremos que essas coisas vão acontecer. Numa visão dispensacionalista da escatologia, olhando para as profecias com uma interpretação normal, nós entendemos isso. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o reino, e nesse reino, todas aquelas profecias de Isaías, Jeremias, as profecias da nova aliança, tudo aquilo vai se cumprir de modo literal. E ele vai reinar então de mar a mar, numa terra restaurada, em que haverá paz sem fim. E isso durará por 1000 anos, até que no final de tudo haverá o juízo final e depois o novo céu e a nova terra, quando tudo isso vai passar. Muito bem, então você tem aí uma definição de dispensacionalismo. Você já sabe o que é agora e quais são os seus pontos principais. Se você disser para alguém, olha, eu creio que um dia o Senhor Jesus voltará e ele estabelecerá o seu reino aqui, imediatamente os teólogos dirão, esse cara é dispensacionalista, na hora.
Olha, eu interpreto essas profecias sobre o reino, eu entendo que elas vão se cumprir literalmente. Esse moço é dispensacionalista. Olha, eu acho que Israel é uma coisa, igreja é outra. Eu acho que Deus tratou com eles e tem tratado de modo distinto de acordo com as suas dispensações. Esse moço, essa moça, esse crente é dispensacionalista, porque essas são as marcas principais do dispensacionalismo. Muito bem, veja aí no finalzinho do slide, tem um detalhezinho aí, como se fosse uma notinha de rodapé. Fala assim: o termo dispensação decorre da palavra grega oikonomia. É de onde vem nossa palavra economia. Oikos significa casa, nomos significa lei. Então uma oikonomia seria as leis da casa, ou seja, a administração. Isso é oikonomia, administração. Esse termo oikonomia é traduzido de formas diferentes em algumas passagens. Nós vamos ler agora as passagens para que os irmãos entendam o sentido da palavra. Vejam o que é uma dispensação. Vejam, observem. Nós temos aí em primeiro lugar Lucas 16:2. Veja aí, para você entender o que significa a palavra dispensação. Veja aí, Lucas 16:2. É a parábola do administrador infiel. Quem era o administrador? A palavra grega para administrador é oikonomos. É a pessoa que realizava a oikonomia. Ele era o oikonomos, o mordomo. Em algumas Bíblias aparece a palavra mordomo. Se você vê na sua Bíblia, no Novo Testamento, que é grego, no Novo Testamento a palavra mordomo ou a palavra administrador, essa palavra é, no original, oikonomos. É a pessoa que realiza a oikonomia, a administração de alguma coisa. Veja aí na parábola do oikonomos, do administrador infiel. Veja o versículo 2, diz assim: então, o homem rico, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua oikonomia, da tua administração, da tua dispensação. Dispensação é isso, administração. Por isso eu disse que o dispensacionalismo entende, ele recebe esse nome, porque ele entende que Deus teve maneiras diferentes de administrar o seu trato com o ser humano. Por isso o nome dispensacionalismo, porque vem dessa palavra oikonomia, administração, e dispensação é isso. Dispensação é uma administração. Veja o versículo 3. Disse o administrador, o oikonomos consigo mesmo: que farei, pois? Que farei? Pois o meu senhor me tira a oikonomia. Ele me tira a dispensação. Ele não vai permitir mais que eu trabalhe como dispenseiro da casa. Veja o versículo 4. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, de novo, a oikonomia, a dispensação. Ele era um dispenseiro. Ele era um dispenseiro e ele foi despedido. Estava para ser despedido. E ele ficou apavorado. Eu deixarei de ser dispenseiro. Deixarei de ser oikonomos. Não vou mais administrar a casa. E ficou preocupado com isso. Essa é a ideia de dispensação. Como Deus administra o seu trato com o homem ao longo dos séculos. Mudou o seu trato com o homem ao longo dos séculos? Mudou. Como eu sei? Bem, eu não trouxe nenhum carneiro para morrer hoje aqui. Eu não trouxe isso. Hoje eu comi, o pastor Gabriel me levou a comer num restaurante, self-service, com churrasco e tudo, e eu comi carne de porco, sem problema nenhum.
e vou dormir muito bem à noite, sem peso nenhum na consciência, porque estou debaixo de uma oikonomia divina, de uma administração divina, de uma dispensação divina que não impõe restrições ao meu cardápio. Na dispensação em que eu vivo, o Senhor diz: você pode comer de tudo, tudo. O mal é o que sai da boca, não o que entra. Posso comer qualquer coisa. Quero comer rato. Bom proveito. Coma lá um rato burger, se quiser, sem problemas, como que quiser. Não há restrições alimentares na nova dispensação. O que pode acontecer é a pessoa ter algum incômodo de consciência particular. Ela pode ser alguém de pouco conhecimento teológico e a sua consciência incomodar. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 14: um crê que pode comer de tudo, o outro crê que só deve comer legumes. Cada um age então de acordo com a sua consciência. Mas quem come só legumes não ataca o que come tudo, e o que come tudo não ataca o que come só legumes. Nós temos liberdade nesse campo. Isso não existia na oikonomia, na administração, na dispensação da lei. Na dispensação da lei não havia essa liberdade no cardápio das pessoas. Então notem o impacto disso sobre o nosso dia a dia. Eu não poderia ir hoje ao restaurante com o pastor Gabriel, se não fosse o dispensacionalismo. Se não fosse o dispensacionalismo, você não poderia comer linguiça na sua casa, e nem colocar presunto no pão amanhã cedo. Não poderia, se não fosse a visão dispensacionalista da Bíblia. Deus mudou o seu modo de tratar o ser humano, alterando exigências e tudo mais, inclusive no campo da alimentação. Muito bem, um outro texto que usa essa palavra, veja que interessante, 1 Coríntios 9,17, veja aí, 1 Coríntios 9,17, fala assim: sobre o pregador do Evangelho, fala assim: se o faço, ou seja, se prego o Evangelho de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro, olha aí, de administrador, de mordomo que me foi confiada. Eu recebi uma tarefa e eu tenho que administrar bem essa tarefa que eu recebi, essa responsabilidade que eu recebi. A minha tarefa é ser um pregador, diz Paulo, e eu tenho que administrar bem essas coisas, o meu ministério, o meu trabalho. E ele usa aqui essa palavra, oikonomos. Eu sou um oikonomos daquilo que me foi confiado. Tudo para frisar a ideia de administração. O texto que vem agora, Efésios 1:10, eu gosto desse texto, porque ele é o único texto na Bíblia que deixa claro, muito claro, que dispensação se aplica também a um período de tempo. Ela não é isso, não é exatamente um período de tempo, mas ela acontece dentro de limites de tempo. A lei, a dispensação da lei, teve um início e teve um fim. Ainda que dispensação não seja necessariamente período de tempo, ela funciona dentro de um. E vejam o que diz aqui Efésios 1:10, falando sobre dispensação, e usando a dispensação conectada a um período de tempo. Olha o que diz assim, vamos começar com o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. E aí vem, de fazer convergir nele. O que é isso? Pastor, o que é isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que um dia tudo vai convergir em Cristo. Mas o que significa isso? Que tradução estranha é essa? A minha tradução é a Revista e a Atualizada, é a que está sendo usada aqui na transmissão, né? Ok, de fazer convergir nele. O que é isso?
Na realidade, a palavra que aparece aqui é um substantivo, tem também o seu correspondente verbal. O correspondente verbal é a palavra grega anakephalaiol. Anakephalaiol. E o substantivo é anakephalaiossis. E o que significa isso? De fazer convergir em Cristo, é essa ideia presente nesse verbo. O problema é que nós não temos no português um verbo correspondente, que significa anakephalaiol. Significa colocar debaixo de uma nova cabeça. Que verbo é esse em português? Reencabeçar. Nós não temos um verbo que dê certo aqui. É difícil. Os tradutores sofrem, eu sei. Eu já trabalhei muito com tradução. E é difícil muitas vezes traduzir a ideia presente no texto original. Como eu posso traduzir o verbo anakephalaiol? Colocar sob uma nova cabeça. Como é isso? Os irmãos veem aí nessa palavra anakephalaiol. O que é kefalé? Kefalé. O que é kefalé? Já teve cefaleia? Kefalé é cabeça. Kefalé é cabeça. Você já viu um animal acéfalo? Já disseram que você é acéfalo? É uma grande ofensa. Dizer que você é acéfalo é dizer que você não tem cabeça. Porque kefalé é cabeça. Anakephalaiol é colocar sob uma cabeça. O que o texto está dizendo aqui é que haverá um tempo em que Deus colocará todas as coisas debaixo de uma cabeça. Que cabeça é essa? Veja, de fazer com que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, fiquem debaixo de uma nova cabeça. Quem é essa cabeça? Cristo. Cristo é essa cabeça. Paulo está dizendo que hoje não é assim. Hoje nem todas as coisas estão debaixo de uma nova cabeça. Hoje só existe um grupo de homens que está debaixo de uma nova cabeça. Quem é o grupo de homens que está debaixo de uma nova cabeça? Que é o corpo que tem uma nova cabeça. Quem é? Os crentes. Os crentes são o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Nós já fomos reencabeçados. Pronto, fica isso. Nós já fomos reencabeçados. Antes eu tinha uma outra cabeça. Eu estava sob a cabeça de Adão. Eu estava debaixo da cabeça de Adão. Mas ele me tirou disso. Eu passei pelo processo expresso no verbo anakephalaiol. Houve uma anakephalaiossis. Nós todos estamos debaixo de uma outra cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. E é maravilhoso isso. Eu fico feliz com isso. Isso traz responsabilidades para mim, estando debaixo de uma nova cabeça. Isso faz com que eu tenha responsabilidades em relação aos meus irmãos. Eu faço parte de um corpo, debaixo dessa nova cabeça, que é Cristo. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que eu sou, e vocês são como crentes, uma espécie de antecipação do que vai acontecer com todo o universo. Vejam, o texto diz que o propósito de tudo, de todas as coisas, da escatologia, do fim de todas as coisas, é colocar todo o universo debaixo da cabeça que é Cristo, de uma nova cabeça. Quando isso vai acontecer? Em que época isso vai acontecer? Ele explica aqui, ele diz, na dispensação da plenitude dos tempos. Na última dispensação vai ser assim.
Tivemos várias dispensações ao longo da história, mas a última dispensação da história terá uma marca. Que marca será essa? Cristo será a cabeça de todas as coisas. Hoje, nessa dispensação, Ele é a cabeça da igreja. Mas no futuro, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando Ele reinar soberano, quando estivermos no novo céu e na nova terra, no fim sem fim, então todas as coisas estarão debaixo dessa cabeça, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa anaquefalaioses vai se realizar por toda a eternidade. Eu experimento isso um pouquinho agora, mas não estou ainda naquela dispensação. Nessa dispensação, só a igreja experimentou a anaquefalaioses. Já disseram que você é retrógrado? Já falaram para você? Você é crente, você é do passado. Fala, mentira, eu sou do futuro, porque eu já fui reencabeçado. Você não, você que está atrasado. Eu já fui reencabeçado. Eu sou o homem do futuro. Um dia no futuro, todo o universo será reencabeçado. Eu já sou. Do passado é você, eu sou do futuro. Você não tem ideia de quanto eu sou moderno, você não tem noção. Então, notem, estou mostrando isso para vocês, não só por causa do aspecto teológico do versículo, mas para mostrar o modo como a palavra dispensação é usada aqui. No futuro haverá uma nova dispensação, em que as coisas serão diferentes, tudo estará sob uma nova cabeça, Cristo, diferente da dispensação atual. Muito bem, temos aí outros textos, Efésios 3:2 fala, já usando o termo no sentido de administração, Efésios 3:2 fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo está dizendo, olha, Deus confiou a mim a administração da sua graça como pregador. Quando eu prego, eu estou administrando a graça de Deus a vocês. Muito bonito isso. Quando eu prego, eu sou um mordomo, eu sou um administrador, e eu administro a graça. É lindo isso, essa visão da dispensação como uma administração. Veja também o versículo 9, fala assim, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que mistério é esse? O fato de judeus e gentios, dos gentios serem parte do plano de Deus. Esse é o mistério que é mencionado aqui, os gentios serem parte do plano de Deus. Ele fala, olha, eu administro esse mistério como pregador aos gentios. Ele ensina aqui, ele diz aqui, Colossenses 1:25, veja o que diz Colossenses 1:25, fala assim, fala sobre a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Deus me deu uma administração. Eu ministro as igrejas como um mordomo, como um administrador que cuida das igrejas, que ensina as igrejas. Então esse é o sentido básico da palavra, uma administração. O que é dispensacionalismo? Dispensacionalismo é o sistema teológico que vê, que enxerga essas coisas, que percebe que ao longo da história Deus administrou o seu trato com os homens de maneiras distintas. É isso. Simples isso, não é simples? É simples. Hoje vivemos uma dispensação diferente da dispensação de Moisés. Hoje vivemos uma dispensação diferente da dispensação de Adão. Hoje vivemos uma dispensação diferente da dispensação de Noé. Hoje vivemos uma dispensação diferente da dispensação que virá, do milênio. São tratos diferentes, e reconhecer isso é basicamente ser dispensacionalista. Muito bem, eu espero ter sido claro com os irmãos, não sei. Todo mundo entendeu? Difícil, né, pastor, na igreja assim fazer essas perguntas, né? É difícil porque não dá para todo mundo participar, né?
É bom quando todo mundo pode participar. Pastor, tem uma pergunta, pastor, tem outra pergunta. E aí a gente vai embora. Só que aí haja tempo. Eu fui falar em Brasília uma vez, e era nesse modelo que os irmãos participavam, levantavam a mão e tudo mais. Comecei a falar às 7 e fui embora às 11h30 da noite. Quase me mataram. Fiquei lá, já, morrendo. E isso foi, acho que no segundo dia de palestras. Tinha outros dias ainda. Foi difícil, e toda noite era assim. E eu quase não acabei o estudo. De tantas questões que eram levantadas. Mas nosso formato aqui não dá, não tem como fazer assim. Então os irmãos vão acompanhando, vão fazendo suas anotações. No final de tudo eu vou deixar esses slides à disposição dos irmãos. O pastor Gabriel vai administrar isso, como bom oikonomos, vai administrar a distribuição aí dos slides. Os irmãos poderão usá-lo à vontade, sem problema nenhum. Mas certamente não tem como abrir para perguntas e lidarmos com isso, não tem jeito, não tem como aqui. Muito bem, que horas são? Que horas acaba? Não acaba? Não acaba. Então eu vou falando. Quando o pastor gritar socorro, aí eu paro, tá bom? Pastor, eu estou com muito calor, posso tirar o paletó? Pode tirar ou não pode? Pode? Eu estou com muito calor. Vou tirar, tá? Desculpe, mas é que eu suo demais. Irmãos, vamos ver agora, vocês vão juntos comigo agora, observar esses dois quadrinhos que estão aí. Eu não sei se vai dar para enxergar direitinho o que está escrito, mas eu vou ler para que os irmãos que estão mais longe possam entender melhor aí o que eu vou dizer. Aqui no título eu coloquei assim: 2 modelos de interpretação. No universo evangélico, no contexto do evangelicalismo, existem basicamente esses 2 modelos de interpretação. Existe o dispensacionalismo, que é o que eu proponho, que eu ensino, que é o que o seminário Thompson ensina, que é o que muitas igrejas, por exemplo, batistas regulares, as igrejas batistas regulares ensinam. A editora Batista Regular sempre publica livros sobre dispensacionalismo. O seminário bíblico Palavra da Vida ensina isso também. Há várias igrejas que ensinam isso, que ensinam o dispensacionalismo. Mas a concepção oposta, por assim dizer, a concepção que vê as coisas de modo diferente, é um modelo chamado aliancismo. É outro modelo que se opõe ao dispensacionalismo. Então, quando o dispensacionalista encontra o aliancista, geralmente dá um debatezinho. Geralmente sai um debatezinho. E aí começa: mas como é que você interpreta isso? Não, mas como é que você que interpreta errado? E ficam brigando e nunca acaba a briga. Isso é já de muito tempo. Então surgem acusações dos dois lados, de desonestidade de contexto dos dois lados. Agora, é claro, nós temos que entender o seguinte, nós temos que compreender a seguinte verdade: todos os modelos teológicos, seja no campo da interpretação, como é o caso aqui, como em outros campos também, vocês sabem, existe calvinismo e arminianismo, existe o tradicionalismo e o pentecostalismo, o cessacionismo e o continuismo dentro dessa dinâmica toda. Todos esses modelos teológicos, eles têm virtudes, pontos fortes, e têm pontos fracos. Não existe nenhum modelo teológico que só tem ponto forte. Não existe isso. Se tivesse um modelo teológico que não tem nenhuma falha, nenhum probleminha para resolver, nenhum nó para desatar, todos têm algum nozinho para desatar. Se não tivéssemos isso, seria fácil. É muito simples, mas todos têm. O que nós fazemos então? O que nós teólogos, seminaristas que estão aqui, pastores que estão aqui, devem fazer? Nós devemos pesar os modelos teológicos. E pesando os modelos teológicos, ver quais são aqueles modelos que têm menos fraquezas, menos fragilidades, que têm mais harmonia com as Escrituras. E pesando isso, então dizer: eu vou agir, eu vou adotar este modelo aqui. Eu, na minha experiência pessoal, eu estudei em 2 escolas. Eu estudei numa escola dispensacionalista,
debaixo da maior autoridade dispensacionalista que já pisou no Brasil, que foi o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, autor de um livro, de uma obra chamada Foco. Os irmãos já devem ter ouvido falar desse livro. Foco, tem o foco sobre o Novo Testamento e do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O pastor Carlos Oswaldo era a maior autoridade em dispensacionalismo que havia no Brasil. Ele faleceu alguns anos atrás. Nós éramos muito amigos, aprendi muito com ele, muito. Tive esse privilégio de conviver com uma pessoa como ele, que conhecia bastante isso. Eu fui assessor dele, trabalhei com ele em traduções bíblicas, fui sócio dele em vários projetos. Então aprendi bastante com o professor Carlos Oswaldo e tive essa formação no campo do dispensacionalismo. Depois disso, eu entrei numa escola aliancista e estudei 4 anos na Meca aliancista do Brasil, que é o Seminário Andrew Jumper. Homens de Deus lá, pessoas que vocês conhecem, professores famosos, teólogos famosos. Eu estudei com eles e eu aprendi o aliancismo com eles ali. E eu quietinho ali, porque eu tinha vindo de uma escola dispensacionalista, né? Eu ali quietinho entre eles. Algumas vezes eu levantava a mão para perguntar, porque eu não estava entendendo algumas coisas, e eu tirava as minhas dúvidas para compreender bem o aliancismo. Eu queria compreender bem o aliancismo, porque eu via homens piedosos e sérios sendo aliancistas. E então eu estudei lá durante 4 anos, tive matérias ligadas a esse tema, aprendi, li sobre esses assuntos todos, conversei com os professores, convidei esses professores para ir na minha igreja, participei de mini retiros com esses professores, tratando sobre esse tema também. E no final de tudo, eu avaliei essas coisas todas e disse: olha, eu acredito, à luz do que eu vi até hoje, eu acredito que o modelo mais consistente com as Escrituras é o modelo dispensacionalista. Eu fiz aqui então uma comparação. Essa comparação que eu vou mostrar para vocês é uma comparação que não abrange todos os detalhes de cada modelo, mas apenas alguns, para que os irmãos tenham alguma ideia de como esses modelos conversam entre si. Vejam então aí os 2 modelos. Vem aí o primeiro, note aí, o aliancismo ou teologia do pacto. Pacto e aliança, diateke no grego, é a mesma coisa. Então o aliancismo ou pactualismo é a mesma coisa. Os pactualistas ou aliancistas são apenas termos intercambiáveis. Do outro lado, o dispensacionalismo. Veja aí o primeiro item ligado à teologia do pacto. Primeiro, é desse ponto que a teologia do pacto parte. Essa é a raiz dela. Se você arrancar isso, ela some. Se você arrancar esse primeiro item, a teologia do pacto desaparece, deixa de existir. Nem o nome mais ela poderá sustentar, nem o nome que ela tem ela poderá sustentar. Agora, notem bem, irmãos, o que eu vou falar aqui, eu não estou falando de uma seita, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de ensinos demoníacos. Não estou falando que essa posição, quem defende ela é do diabo, é uma seita satânica, nada disso. Os aliancistas são irmãos em Cristo. Os aliancistas são crentes no Senhor Jesus. Eles têm uma visão diferente da interpretação bíblica, mas eles creem em Cristo como seu Salvador, creem nas Escrituras como palavra de Deus, são irmãos amados, Então, por favor, é diferente se eu estivesse aqui falando sobre seitas. Se eu estivesse aqui falando sobre testemunhas de Jeová, mórmons, adventistas, a conversa seria outra. Mas aqui estamos falando de crentes em Cristo, que têm uma concepção diferente do modo como devem olhar para as Escrituras, só isso. Então, entendam bem esses limites, para não dizerem: esses caras não são crentes, não são nossos irmãos. São sim, claro que são. Porque o que salva não é a concepção hermenêutica correta, o que salva é a fé em Jesus, é isso que salva. Muito bem, veja então aí esse primeiro fator, esse primeiro elemento ligado aí à teologia do pacto. Então fala assim: somente 2 alianças existiram
no trato de Deus com o homem. Esse é o pactualismo. É daí que ele parte. Somente 2 alianças existiram no trato de Deus com o homem. Primeiro, houve o pacto das obras. O que é isso? O pacto das obras foi um pacto que Deus fez com Adão. Deus chegou para Deus e falou assim: eu vou fazer um acordo com você, uma aliança com você. Se você obedecer às prescrições dessa aliança, você vai viver para sempre. E é o seguinte, a aliança é a seguinte: você não pode comer desta fruta. Se você obedecer, você vive. Se você não obedecer, você morre. Acordo fechado? Você concorda com os termos da aliança? Concordo. Está amarrado? No bom sentido. Tá. Fechado? Fechado. Temos um acordo? Temos. Fechou o pacto das obras. Esse é o pacto das obras. O que aconteceu? O que aconteceu? Adão quebrou o pacto. E aí? Tinha que morrer. Mas Deus, na sua bondade, Ele então trouxe à luz um outro pacto, que é o pacto da graça. O pacto da graça, então, é um só. Começou em Gênesis 3,15 e vem até hoje. É um pacto só. Não há dispensações. Há um pacto só. De lá até hoje. É uma coisa só. Isso vai trazer implicações para a nossa vida? Vai. Vocês têm noção. Eu vou dar algumas ideias para vocês do que isso vai fazer. Lá de trás, desde Adão até hoje, uma coisa só. Um pacto só. É o pacto da graça. Alguns pactualistas acreditam também no pacto da redenção. É um terceiro pacto. O pacto da redenção seria um pacto que a Trindade fez. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram num acordo. E aí decidiu-se então que o Filho morreria, o Espírito Santo seria enviado para habitar, o Pai enviaria o Filho. Esse foi o pacto da Trindade. Eu olho para esses pactos e eu falo assim: olha, só falta vocês acreditarem no pacto Donald. Porque o pacto Donald não existe, e esses pactos também não. Onde nós temos isso na Bíblia? Onde eu tenho na Bíblia que teve um pacto na Trindade? Mas, é claro, não são todos os pactualistas que aceitam isso. Agora, o pacto das obras, todo pactualista aceita. Houve o pacto das obras e agora existe o pacto da graça que vem lá de trás e vai até o final. O pacto das obras existiu mesmo? Bem, se você ler Gênesis, você não vê pacto nenhum lá. Que pacto existe ali? O que eu vejo ali é Deus chegando e falando: não coma. Não é um acordo. É um acordo isso? É um pacto? É uma aliança isso? Não. Deus simplesmente diz: não coma. Ah, não concordo. O problema é seu, não coma. Ah, mas onde está a liberdade de expressão? Não coma e acabou. Se comeu, morreu. Não é um pacto, não é uma aliança, é uma ordem. Quando eu chegava para as minhas filhas, dizia: olha, não chegue depois das 10. Ah, eu não concordo. Quem perguntou? Eu tinha uma frase pronta para as minhas filhas. Eu dizia assim: quem falou que isso aqui é uma democracia? Quem falou? Quem disse para vocês 3 que isso aqui em casa há democracia? Não há democracia aqui. O que existe aqui em casa é uma androcracia. É o governo do homem, como a Bíblia manda. O homem é o cabeça, a mulher é sua auxiliadora e os filhos obedecem. O que existe aqui é uma androcracia, é isso. Não é uma aliança que eu faço com vocês, chegando num acordo para saber o que cada um quer. Não, não é isso. É uma imposição minha. Vocês vão chegar em casa até tal horário. Mas por quê? Porque eu sou o pai e eu tenho uma cinta. Esses 2 motivos são mais do que suficientes. Eu sou o pai e eu tenho uma cinta. É isso. Não é um acordo, não é um pacto, não é democrático. É isso e ponto final.
O que Deus fez com Adão? Ele disse: eu sou o Senhor, e eu tenho uma cinta. Você não coma a fruta. Se você comer o fruto, você morre. Será que não dá para aliviar esse pacto? Não, não é pacto. Quem falou que é pacto isso aqui? Isso aqui é uma ordem. Se você desobedecer, você morre. Bem, é isso que está lá. Agora, o que acontece? Não acredite, não pense que o aliancista é um bobo. Ele não é um bobão. Ele não é alguém que inventa uma coisa e sem base nenhuma sai chutando. Não é assim. Hoje temos pessoas assim. Há líderes evangélicos hoje que são assim. Eles sonham e saem falando. O aliancista não é assim. O aliancista é um estudioso. O aliancista estuda. Saiba, meu Deus, eu sei. Eles são estudiosos. E eles encontram a base bíblica para o pacto com Adão. Onde está isso? Está em Oséias 6:7. Veja Oséias 6:7. Oséias 6:7. Veja o que diz aí. Mas eles transgrediram a aliança, o pacto. Olha como termina, olha como segue o versículo. Eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O que diria o aliancista nessa hora? A famosa chave do Chapolin, né? A frase do Chapolin: não contavam com minha astúcia. Achei um versículo, olha aqui, que mostra que Adão estava debaixo de um pacto. Está claro aqui. Eles, Israel, transgrediu a aliança como Adão. Adão transgrediu a aliança. Existia um pacto de obras. Amém? Não tem nada de amém aqui. O que está dizendo esse versículo? Que Adão quebrou uma aliança e que Israel depois fez como ele? Nada disso, nada disso. O que existe aqui é um erro de tradução. Aqui, a tradução correta do versículo aqui seria a seguinte, e isso os estudantes que estão aqui de teologia podem consultar o seu texto hebraico. Consultem o seu texto hebraico com as variantes textuais, inclusive. O que diz o texto hebraico? O texto hebraico diz assim: mas eles transgrediram a aliança em Adão. Eles transgrediram a aliança em Adão. O que era Adão? Adão era um dos nomes da cidade de Adimá. Não é como, não é a expressão que Adão, é a expressão be Adão. Eles transgrediram a aliança em Adama. Numa cidade chamada Adama, eles transgrediram a aliança. E aí prossegue. E aí não aparece no texto. Aparece uma palavrinha aqui, a palavrinha Shan. Shan significa ali. E não aparece a palavra ali. Não aparece. Veja como deveria ser. Mas eles transgrediram a aliança em Adão. Ali eles se portaram aleivosamente contra mim. Ali eles se rebelaram contra mim. É um paralelismo isso aqui. É um paralelismo sinônimo quiástico. Dentro da construção, dentro do modo como funciona a construção dos textos hebraicos. É um paralelismo sinônimo quiástico. Deixa eu ver. É isso mesmo. É um paralelismo sinônimo quiástico. A segunda linha repete a primeira com outras palavras de forma invertida. Isso que é um paralelismo sinônimo quiástico.
Então o texto diz assim: mas eles transgrediram a aliança em Adimá, em Adã, em Adimá. Nessa cidade eles transgrediram a aliança. Ali, que não aparece no texto nosso, mas está no hebraico, ali eles se portaram aleivosamente contra mim. Não tem pacto com Adão nenhum aqui, nada. O que ele está dizendo é que o povo de Israel quebrou o pacto da lei mosaica, e fez isso num local específico, em Adimá. Ali eles se portaram aleivosamente contra o Senhor. Esse é o significado correto do texto. Veja a sequência aí do nosso slide. Oi? Essa é a correta. Pronto. É que a palavra cidade não aparece no texto hebraico, só o nome da cidade. Tá bom? Mas está corretíssima essa tradução. Qual é a sua tradução? Qual o nome dela? NVI? Pronto. É isso aí, correto. O grande administrador ali, o chefe da NVI, foi o Luiz Saião, uma das maiores autoridades em hebraico do Brasil. Luiz Saião, pastor Luiz Saião. Então, ele traduziu de forma excelente isso aí. Aí acaba com a teologia do pacto aqui. O único texto que servia de base para isso, para o pacto com Adão, vai para o brejo. Não tem como fundamentar isso nesse versículo. Muito bem, na sequência aqui, obrigado irmão, obrigado por informar. Eu não tinha visto na NVI, eu uso só a ARA. Okay? Muito bem, voltando para o nosso quadro aqui, veja. Somente duas alianças existiram. Está aparecendo aí. O pacto das obras, que já vimos que a base bíblica não funciona, não é verdadeira essa base, não serve de base. Oséias 6,7 não serve de base. E o pacto da graça. Quando começou o pacto da graça? Gênesis 3,15. Veja Gênesis 3,15. O que tem de pacto em Gênesis 3,15? Veja o que há de pacto em Gênesis 3,15. Veja. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que pacto tem aqui? Eu tenho uma promessa aqui. Eu tenho uma profecia aqui. Mas eu não tenho pacto nenhum aqui. Observe o texto agora e veja com quem Deus está falando. Com quem Deus está falando? É um pacto com a humanidade? Com quem ele está falando? Ele está falando com o diabo. Ele está fazendo um pacto com o homem falando com o diabo. Que história é essa? Que tolice é essa? Que absurdo é esse? Ele faz um pacto com o homem conversando com o diabo. Essas são palavras dirigidas ao diabo, à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E acontecerá isso no futuro. Ele vai esmagar você. Mas nesse processo, você vai ferir o calcanhar dele. Isso se cumpriu na cruz. Mas não existe aliança nenhuma aqui. O que existe aqui é o enunciado profético de um juízo. Não há aliança nenhuma aqui. Não existe pacto das obras, não existe pacto da graça, não existe pacto da redenção, e não existe pacto Donald também, se vocês não sabem. É isso. Então temos que estar cientes dessas coisas. Agora note bem, se você remove isso do aliancismo, não existe mais aliancismo. Vamos ver aí o outro lado. Estou preocupado com o horário. Vamos ver lá. Dispensacionalismo fala o seguinte: as alianças são pactos diferentes, aplicáveis em vários aspectos a grupos também diferentes, Israel ou a igreja. Tem alianças na Bíblia? Tem. Deus fez uma aliança com Noé. Aí sim. Qual é a aliança que ele fez com Noé? Nunca mais. Essa é a aliança que eu faço com você e com todos os seres viventes. Eu nunca mais vou destruir o mundo com água. Se bem que hoje quase foi, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer, porque ele fez uma aliança com a humanidade. Nunca mais eu vou destruir o mundo com água de dilúvio. Não vou fazer isso. É um pacto isso. Aí sim.
E houve ali, inclusive, o selo do pacto através do derramamento de sangue ali, de um altar. E houve então essa aliança. Ali temos uma aliança. Nós chamamos de aliança noética. É a aliança noética. A aliança de Deus com Noé, por meio dele com toda a humanidade. Por exemplo, outro exemplo. A aliança com Abraão. Naquela noite o Senhor fez uma aliança com Abraão. Gênesis 15, o texto diz expressamente, ele fez um pacto, um berit, ele cortou um pacto. A expressão usada no Antigo Testamento é cortar um pacto, a gente fala fazer um pacto, né? No hebraico é cortar um pacto. Ele cortou um pacto, por quê? Porque os animais eram cortados para fazer um pacto. Então, naquela noite, o Senhor cortou um pacto com Abraão. E qual era o pacto? Olha, Abraão, você não vai fazer nada. Eu vou te abençoar e farei de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou te dar esta terra para a qual eu te trouxe. Esta terra eu vou te dar. Esse é o pacto com Abraão. Então nós temos pactos na Bíblia. Jeremias fala da nova aliança, do novo pacto. Jesus, quando instituiu a ceia, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, o novo pacto está aqui na minha mão. Eu estou inaugurando o novo pacto. O novo pacto envolve a habitação do Espírito nas pessoas. Eu estou inaugurando esse pacto. O novo pacto envolve o perdão de pecados. Eu estou inaugurando esse pacto agora. Existem pactos na Bíblia, mas a Bíblia diz expressamente que são pactos. Estão lá. Eu trouxe um livro para vender, o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Eu trouxe a 6ª edição, a edição mais nova que eu lancei recentemente. Uma das diferenças desse livrinho que eu trouxe agora, da edição nova, é que eu inseri nesse livrinho todos os pactos que há na Bíblia. Todos eles. Um resuminho de cada um, porque é o pequeno manual. Se eu tivesse que escrever tudo, ia ficar o grande manual. Então, para manter o nome, eu fiz só um resumo dos pactos. Então está lá, base bíblica, tudo, os pactos que há realmente na Bíblia. Então o dispensacionalismo diz: esses pactos existiram. Esses pactos existiram e causaram um forte impacto na teologia, na vida dos homens, e ainda hoje causam. Mas esses são os pactos. Não tem pacto das obras, pacto da graça, pacto da redenção, nada disso. Os pactos que temos são esses aí. E vejam, na sequência aqui, não há nenhum pacto de obras, e também nenhum pacto de graça e coisas desse tipo. Muito bem, rapidinho, só mais um item, e aí nós vamos encerrar, e vamos prosseguir amanhã, pastor, que é muita coisa. Eu tenho, esse aqui é o meu, deixa eu ver, acho que é o meu 3º slide, eu acho que é isso. É o primeiro slide esse aqui. Eu tenho uns 40. Então, eu vou continuar o estudo. Nós estamos em outubro, né? Eu vou ficar mais tempo, viu, pastor? Acho que vai até o Natal, mais ou menos. Acho que vai embora aqui, porque é muita coisa que eu queria explicar para vocês. Tem muita coisa que eu queria explicar para vocês. Na minha igreja, eu prego 1h30, 1h20. Aqui eu não posso abusar assim. Então, é difícil. E eu explico, então demora mesmo. Eu dei uma matéria no seminário Palavra da Vida, Romanos. Eu cheguei até o capítulo 2 no semestre. Aí eles falaram assim para mim: você vai ensinar então Colossenses. Eu não consegui terminar. Aí eles me deram Judas. Quase que eu não termino. Não sabe o quanto tem coisa em Judas para a gente aprender. Impressionante. Bom, só esse outro item aqui importante que eu quero apontar para vocês antes de nós sairmos, depois o pastor passa a palavra para o pastor. Veja aí. Assim, deixa eu tirar esse outro aqui. Assim, a aliança mosaica, por exemplo, que é um exemplo, esse quadro não é exaustivo. A aliança mosaica aplica-se, pelo menos parcialmente, à igreja. Quem diz isso? O aliancista. Olha, a aliança mosaica, pelo menos uma parte dela se aplica à igreja. Que parte? Ele vai dizer lá. Olha lá. A parte da lei que perdura é a chamada lei moral. As leis
civis e cerimoniais foram abolidas com o advento da nova aliança. Você olha isso e fala, tudo bem, tudo bem. Então eu não estou debaixo da lei cerimonial, por isso que eu não mato animais na igreja, como os dispensacionalistas, nisso estamos de acordo. Mas eu estou debaixo da lei moral. Eu estou vinculado ao pacto mosaico, porque eu estou debaixo da lei moral. Bom, é algo a se pensar. Porque onde a lei moral adquire a sua forma mais brilhante, mais clara, mais conhecida? Nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos dizem o quê? Várias prescrições morais. Uma delas é a seguinte: guarda o 7º dia para o santificar. Isso é lei moral. Está nos 10 mandamentos. Estamos debaixo da lei moral? Temos que guardar o sábado. O adventista ri até aqui. Ellen White. Vai. Tem que ficar quieto. Tá bom. Fazer o quê? Tá lá. Essa lei moral envolve isso. Eu tenho que dar um jeito nisso. O aliancista guarda o sábado? Não. Mas ele tem que dar um jeito nisso. Ele pode tirar o sábado dos 10 mandamentos? Não pode. Não pode, vai tirar. Como é que vai tirar? Ficar os 9 mandamentos? Não pode. Tem que deixar lá. É lei moral. O que ele faz então? Ele tem que dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Bem, veja aí o que diz o dispensacionalismo. Dispensacionalismo diz assim: já que não existem essas alianças todas aí, e não existe uma aliança da graça que é uma só e que abarca todo mundo, a aliança mosaica só se aplica a Israel. Só Israel. Toda ela. Tanto a lei moral, como a lei civil e a lei cerimonial. Aliás, na Bíblia não tem distinção nenhuma de lei moral, cerimonial, civil. Isso não existe. É a lei. A lei. É isso, a lei. A lei é monolítica. É um bloco só. Quem quebra um, quebra tudo. É assim que funciona. Quem quebra um, quebra tudo. A lei é uma só. Não tem como dividir, essa parte eu pego, essa parte eu não pego. Não existe isso. Então o dispensacionalista fala, não. A lei, a aliança mosaica, só se aplica a Israel. Bem como vários aspectos da aliança abraâmica, por exemplo. Eu vou dar a terra para você. Isso não é para mim, é para Israel. Olha a diferença entre Israel e igreja aqui. Eu vou dar a terra a você e a sua descendência. Isso é para Israel, não é para mim. É para Israel, não é para a igreja, é para Israel. A distinção de novo. E veja, agora note, mas pastor, então eu posso desobedecer meus pais, posso matar e posso roubar, não estou debaixo da lei? É o nozinho que aparece para o dispensacionalista. Então eu estou livre da lei moral? Estou. Yes! Então agora liberou geral. É isso? Note bem, o que o dispensacionalista vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, não. Por que não? Porque você não está debaixo da aliança mosaica, mas você está debaixo da nova aliança, por meio do sangue de Cristo. E na nova aliança, de acordo com Jeremias, o Espírito Santo escreve algo no seu coração. E o que é que ele escreve? O que ele escreve? A lei. Então eu acabo obedecendo os 10 mandamentos, não porque estou debaixo da lei mosaica, mas porque meu coração foi transformado pelos benefícios da nova aliança. Percebe a diferença?
Percebe a diferença? Eu não estou debaixo da lei mosaica, eu estou debaixo da nova aliança. Mas na nova aliança o Espírito Santo me transformou, e eu agora então cumpro a justiça que há na lei, não porque sou escravo da lei mosaica, mas porque o Espírito Santo escreveu a justiça que há na lei no meu coração. Veja, Romanos 7,6. Eles inventaram isso. Não, está na Bíblia, vou mostrar agora. Romanos 7,6. Romanos 7,6. Olha o que diz aí. Olha só que legal. Eu acho fantástico esse versículo aqui. Quando eu aprendi essas coisas, eu fiquei tão feliz. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa isso. Olha só o que diz aqui, Romanos 7,6. Diz assim, estou no livro errado aqui. Romanos 7,6. Olha aí o que diz. Agora porém, o que diz o texto? Libertados da lei. De que parte dela? Estou liberto da lei. Não tem parte. Eu estou liberto da lei toda. Eu não estou debaixo da aliança mosaica. Estou liberto disso. Agora note a sequência. Olha que lindo isso. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, a lei pesada, ali, aquelas exigências todas. De modo que, olha o que acontece. Eu fui libertado? Fui. Mas o que vem agora? Nós servimos, mas eu não fui liberto. Como é que eu sirvo se eu fui liberto? O texto diz, nós servimos agora, nós servimos sim, mas servimos em novidade de espírito. O nosso espírito foi renovado. Servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que letra é essa? A lei. Veja que maravilhoso isso. Diz, olha, você foi liberto da lei. Você não é mais escravo, é livre. Agora você obedece, você vive santamente, mas você vive assim em novidade de espírito e não por causa da letra que já caducou. É por isso que você obedece. Veja outro texto semelhante a esse, Romanos 8,4. Veja como o texto é claro. Eu não entendo como essas coisas tão claras não são entendidas pelos nossos irmãos aliancistas. Eu não entendo. O texto diz claramente, eu fui liberto da lei. Eles dizem, eles continuam de uma parte dela. Não, o texto diz, eu fui liberto da lei. De uma parte dela. Não, eu fui liberto da lei, toda ela. E agora eu sirvo sim, eu obedeço sim. Eu vivo santamente sim, mas não por causa da letra caduca, mas porque o meu espírito foi renovado. Isto sim. Esse é o cristianismo autêntico. Veja 8,4. A fim de que o preceito da lei, olha, vejam porque Deus enviou o seu Filho. O versículo 3 fala que Deus enviou o seu Filho. Veja por quê. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, nos crentes. E note como ele se cumpre. Nós que não andamos segundo a carne, com o esforço do nosso braço, mas na força segundo o Espírito. Olha aqui. Claro como o dia. Deus enviou seu Filho, me libertou da lei, e agora Ele faz com que o preceito da lei se cumpra em mim, não pelo meu esforço, pelo meu braço, pela força da minha carne, pela minha força humana, mas pela atuação do Espírito que Ele me deu na nova aliança. E assim então, eu estou livre da lei, mas vivo a justiça que há na lei pelo impulso do Espírito Santo que habita em mim. Agora, se você diz, eu estou debaixo da lei mosaica, aí problemas começam a surgir. E nós veremos amanhã o que vai acontecer. Olha o que aparece aqui no item 3, ó, que não dá tempo de eu falar agora. Mas olha lá, ó.
as bênçãos e maldições dos montes Ebal e Gerizim aplicam-se à igreja. Está debaixo da lei. Vocês lembram das maldições do monte Ebal e Gerizim? Todas essas maldições cairão sobre aqueles que não cumprirem esta lei. Todas essas bênçãos e essas maldições. Bendito serás no campo, bendito serás na tua casa, bendito serás, enfim. Mas se você não cumprir, maldito serás no campo, maldito lá, enfim. Isso aí, se estamos debaixo da lei mosaica, então é uma implicação aqui. Haverá algumas coisas vão surgir com as quais teremos que lidar. Como o aliancista lida com isso? Mas se estamos debaixo da lei, aquelas maldições e aquelas bênçãos são para nós. Opa! Complicou. Qual é a saída? Qual é a saída do aliancista? Simples. Você alegoriza os textos sobre bênçãos e maldições. Fácil. Pastores não fazem isso. Eu vi com esses olhos, e eu vi com esses ouvidos que a terra há de comer. Meus professores fazendo isso, pegando os textos sobre a maldição da lei e explicando como se aplicava à igreja, espiritualizando tudo. Olha, os seus celeiros ficarão cheios. Isso aqui é literal? Não, se for literal é teologia da prosperidade. Eu não quero nada com Edir Macedo, eu sou aliancista. Então como é que pode? O texto fala que se obedecer à lei, os celeiros ficarão cheios. São celeiros espirituais. Resolveu o problema. A solução fácil. Você resolve tudo quando você espiritualiza o texto, porque aí o texto fala o que você quiser. Você atribui o sentido que você quiser ao texto. É só espiritualizá-lo e bola para frente. E é o que é feito. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, hoje não dá mais tempo. Amanhã mostraremos como essas coisas acabam impactando aí a hermenêutica aliancista e como os dispensacionalistas reagem a isso. Pastor, eu pensei que ia conseguir ir mais longe um pouco hoje, mas é muita coisa. Mas vamos em frente amanhã. Amanhã estaremos aí, mais uma vez, vamos dar sequência a isso, falando sobre os outros temas, não só esses que estão aqui no quadrinho, mas outros também. Antes de passar a palavra ao pastor, eu só quero dizer o seguinte, vou fazer uma propagandinha aqui. Eu trouxe 3 títulos de livros que eu ainda tenho. Eu escrevi alguns livros na minha vida, mas eu só tenho disponíveis atualmente 3 títulos só. O primeiro é o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, a 6ª edição, que saiu recentemente. E está lá na entrada, quem quiser adquirir, eu tenho 40 exemplares desse livro lá. O outro livro que eu trouxe se chama Eles Falaram sobre o Inferno. É sobre a história da igreja no século II. A minha formação teológica é em teologia histórica. Então eu tenho esse livro de teologia histórica